Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, paz, alegria, prosperidade, fartura, justiça de Deus, salvação em toda a tua casa e transformação. E oramos para que todos dentro do teu lar tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Consagramos o dia de hoje ao Senhor e pedimos que o Senhor nos guie em nossos passos, em nossas decisões, nos livrando do mal, nos livrando da mentira, do engano, daquilo, Senhor, que é forjado, preparado, arquitetado contra nós ou contra a nossa casa. Nós cancelamos no mundo espiritual todo espírito de acidente, de confusão, de intriga, de perturbação, e te pedimos, Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Damos bem-vindo ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos guie a toda a verdade, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento espiritual e livra-nos, Pai. No nome de Jesus, oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Oramos pela cura total e completa daqueles que estão doentes, porque cremos que Jesus Cristo cura. Nossa fé está em Jesus Cristo. Nosso coração está em Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu favor. Oramos também, Senhor, entregando a Ti mais e mais do nosso ser. Renunciamos, ó Pai, à nossa própria vontade e queremos ser guiados por Ti, no nome de Jesus. E te pedimos, Espírito Santo, venha dar ânimo a nós, venha nos dar a força que precisamos, não apenas para vencer no dia de hoje, mas para prosseguir para o alvo daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida e para o nosso destino. Nos conecta às pessoas certas, Pai, nos leva aos lugares certos e derrama da Tua graça. No nome de Jesus, que cada pessoa que está fazendo essa oração junto conosco seja tocada pelo Teu poder. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, toque-os com Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Que o jugo seja quebrado, que todo peso espiritual seja desfeito, no nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que tem carregado um peso, essa pessoa que tem lutado contra forças espirituais, contra oposições no trabalho dela, na família dela, na vizinhança dela, que agora o Senhor dê vitória a ela, o Senhor coloque a mão sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma irritação violenta nos olhos e eu quero declarar saúde. Jesus Cristo cura, Jesus cura, eu não curo, mas Ele cura. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Seja curado, você que está com essa ardência nas vistas, seja curado, seja curada. Também repreendo toda irritação, você que anda irritado, você que anda perturbado e que não sabe por que está assim, que agora o Senhor te traga paz, que a paz do Espírito Santo venha sobre ti e que seja bloqueado toda e qualquer interferência contra a tua vida, contra a tua família, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, seja livre, seja liberto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Desejo a você um excelente dia na paz do Senhor Jesus Cristo. E quero hoje compartilhar uma palavra que o Senhor me deu. Uma palavra um tanto forte, mas também nos leva a uma reflexão sobre nós mesmos. E no final quero fazer uma oração por você. Nós estamos orando por justiça, justiça total de Deus, contra toda injustiça, contra toda maldade. E o Senhor tem falado comigo, orar sobre isso.
E é isso que nós estaremos fazendo hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi da Sheila, e ela escreveu assim: acompanhe as orações e não perca as orações da manhã e da noite. Clamei ao Senhor para destravar uma causa quase impossível, um processo que estava parado há mais de 30 anos. Durante as campanhas para a honra e glória do nome do Senhor, recebi nessa semana um comunicado do advogado informando que o juiz já julgou e liberou o valor devido. A Deus toda a honra, glória e louvor. Agradeço a você por ser canal de bênção em minha vida. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Que Deus abençoe, Sheila. Deus é fiel. Amém. Eu creio que quando estamos na presença de Deus, Deus movimenta a nossa vida de uma maneira sobrenatural, que não iria ser movimentada de outra forma. Por isso, você que está entrando agora nessa oração e que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos caminhar juntos. É Deus que está me apresentando para você. Então, inscreva-se. E eu gostaria também de pedir que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. Compartilhe. Mande aí para amigos, para grupos, para listas de transmissão que você tem. Sei que vai ser uma grande bênção. Essa é uma oração profética. É uma oração profética, é uma palavra que Deus tem para você. Eu quero falar hoje sobre olhe para cima. O Salmo 121 nos diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 4, e é sobre isso que nós vamos falar. Daniel capítulo 4, verso 34. Ergui meus olhos para o céu, e minha razão me foi devolvida. Eu quero lhe aconselhar a você tirar um tempo nos próximos dias para ler Daniel capítulo 4. Fala de Nabucodonosor, um homem extremamente poderoso, grande, que na Babilônia se tornou um ícone, se tornou um homem reconhecido pelo seu poderio, pela sua inteligência. E a Bíblia nos diz que ele teve um sonho e apenas Daniel conseguiu interpretar. A Bíblia diz que Daniel ficou perturbado, ficou triste, porque provavelmente Daniel tinha consideração pelo rei Nabucodonosor. E Daniel chegou a dizer: meu rei, que esse sonho não seja sobre o Senhor, mas seja sobre os seus inimigos, os inimigos do rei. Mas se for esse sonho, se ele for para o Senhor, então se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, ajeite as coisas na sua vida. Foi o que Daniel falou para ele. A Bíblia diz que se passaram quase um ano. Então Nabucodonosor estava passeando pelos seus lugares belos, estava contemplando toda a beleza daquilo que ele estava construindo, daquilo que ele estava realizando, e ele disse: não fui eu que fiz essa grande obra, e começou a se vangloriar. E a Bíblia diz que naquele exato momento veio sobre ele uma sentença do céu. E essa sentença do céu que veio sobre ele o tornou um homem totalmente fora de si. A Bíblia diz que ele deixou o palácio e ele foi morar no campo. Foi morar debaixo do orvalho do céu, na relva do campo, e pastava como um animal, comia como um animal. A Bíblia diz que as unhas cresceram, o cabelo cresceu de Nabucodonosor, e ele se tornou um homem totalmente fora de si, fora do normal. E a Bíblia nos diz que, passado um certo tempo, ele olhou para o alto. Está aqui nesse texto que nós lemos: ergui meus olhos para o céu
e a minha razão me foi devolvida. E por que foi devolvida? Porque antes tinha sido tirada. Tinha sido tirada por um julgamento divino. Tinha sido tirada pelo Senhor. Exatamente. Muitas vezes, nós estamos tão dominados pelo orgulho, cegados pelas nossas convicções, que passamos por cima do que é certo, passamos por cima do que é honesto e acabamos, sem razão, diante do caos, diante da adversidade. Você sabe qual que foi o problema aqui? O problema foi o orgulho que estava instalado no coração de Nabucodonosor. Todos nós temos um pouco de orgulho. Acredito que isso não tem como ser erradicado totalmente, mas nós precisamos nos policiar e tentar, renunciar o máximo. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. Eu quero, ter essa humildade de coração. E acredito que esse foi o problema de Nabucodonosor. Ele disse: veja a grande Babilônia que eu construí. Esse é o erro do homem, quando acha que tudo gira em torno dele e que tudo aconteceu por meio dele e que ele está certo em tudo e não está aberto em nada. A falta de reconhecimento de Deus naquilo que você faz, naquilo que você já fez, isso traz um descontrole, isso traz uma ceguez, isso faz com que o orgulho, ele salte do nível 3 para o nível 10, e o orgulho abate. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, o orgulho precede a ruína. Tem gente que acha que está certa em tudo, tem gente que não se desculpa, tem gente que acha que tudo que tem, que tudo que fez é por causa da sua capacidade, por causa da sua habilidade. É melhor você colocar Deus aí nesse seu texto. É melhor você inserir o nome de Deus aí, porque se não fosse Deus, você não estaria onde você está. Se não fosse Deus, você não teria construído. Quem te deu saúde? Quem te deu força para sair da cama? Quem tem te dado o dia como um presente? Quem tem guardado a tua vida? Quem tem colocado a mão para que você chegue aonde você chegou? Então, esse foi um problema de Nabucodonosor, o orgulho, a falta de reconhecimento de Deus. Quais as consequências? Perdeu o juízo. Nabucodonosor se comportou como um animal. E ele perdeu a sua dignidade. Perdeu a sua dignidade, perdeu a nobreza, perdeu aquilo que ele tinha, perdeu aquilo que ele havia conquistado, porque saiu da realidade. É um perigo quando você fica cegado pelo seu próprio poder, cegado pelas suas próprias conquistas, cegado pelos seus achismos, quando você não pensa antes de falar, quando você não pensa antes de reagir, quando você acha que você está certo acima de todos e acima de tudo. Nós precisamos rever o que estamos pensando, rever o que estamos agindo, rever se não estamos usando, a nossa liberdade de falar ou a nossa liberdade de fazer o que a gente quer para destruição da vida de outras pessoas, ou queremos, pensar que somos rei e que podemos fazer qualquer coisa e podemos distratar as pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você: nunca distrate ninguém aqui nessa terra. Nunca! Não seja esse tipo de pessoa que, por ter um pouco mais de dinheiro, porque tem um pouco mais de influência, ou porque tem um pouco mais de conhecimento, ou porque tem muitos amigos, que você pode fazer ou falar com as pessoas do jeito e da maneira que você bem entender. O dinheiro, por mais que você tenha,
Ele não dá a você, sabe, uma carta branca para você humilhar as pessoas, para você se achar melhor do que as pessoas. E até mesmo a falta dele, por mais humilde que você seja, por mais simples que você seja, às vezes nós nos achamos o direito de julgar todo mundo, nos achamos o direito de falar mal de todo mundo e não queremos ser responsabilizados por aquilo que nós falamos. Agora, você sabe qual foi o momento chave aqui de Nabucodonosor? A Bíblia diz: levantei meus olhos para o céu e a minha razão foi restaurada para mim. Você sabe o quanto isso faz falta na nossa sociedade? Que as pessoas abram os olhos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam. Então, às vezes, a pessoa está tão cegada que ela não consegue ver. Os religiosos, na época de Jesus, eles batiam o pé e eles não viam Jesus como salvação, porque eles acreditavam tanto na sua religiosidade, tanto, sabe, nas suas esmolas, tanto no seu conhecimento, que acabaram deixando de ver a verdadeira vida passando por eles. Pessoas que estão cegadas, pessoas que muitas vezes acham que estão certas, mas estão ferindo e quebrando princípios de forma desonesta e criminosa. Por isso, nós precisamos ter a convicção dentro do nosso espírito que precisamos e dependemos de Deus e que precisamos ver as coisas de acordo com a ótica de Deus. Eu tenho porque Deus me deu, eu sou porque Deus me tornou, eu tenho uma família abençoada porque Deus foi bom, foi misericordioso comigo, conquisto, sou próspero, tenho vitória, as coisas que eu coloco a mão dão certo por causa de Deus na minha vida. Se não fosse Deus na minha vida, eu reconheço o quão bom é Deus. Como disse Davi no Salmo 51, um homem que se arrependeu profundamente, um homem que reconheceu a sua necessidade, um homem que reconheceu quem ele era diante de Deus. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nem sempre estamos certos, nem sempre seremos, sabe, os mais importantes em uma mesa, em um lugar. Os argumentos acabam quando a pessoa cai tão baixo que tudo o que resta é olhar para cima e reconhecer o caminho de volta, o caminho de volta para Deus, o caminho de volta para a humildade, o caminho de volta para reconhecer a sua dependência do Senhor. A restauração. Nabucodonosor entendeu que existe alguém maior que ele. Quando ele reconheceu que Deus era maior que ele, sua razão voltou, sua dignidade voltou, ele foi restaurado no seu reino, e a Bíblia diz que ele recebeu uma grandeza maior ainda. O padrão de Deus é o seguinte: quando ele restaura, ele te dá mais do que você tinha, mas agora com um testemunho poderoso. Está aqui a palavra do Senhor para a tua vida. Pare de achar que você é maior ou melhor do que todos. Podemos estar errados até mesmo nas nossas convicções mais sinceras. É por isso que, para o homem caminhar com Deus, não basta ele apenas saber como caminhar, ele precisa estar atento. Nos meus passos, o que Jesus faria? Na minha caminhada, o que Jesus faria? Então, é esse o sentimento que nós temos que alimentar. Um sentimento de gratidão a Deus, um sentimento de reconhecimento. Você pode ser muito bom no que você faz, mesmo assim, reconheça que tudo veio da mão de Deus. Pare de dizer que você não precisa de igreja, pare de dizer que você não precisa de Deus, pare de dizer que você conhece as coisas, você é esclarecido. Não, eu sei das coisas. Ei, dobre-se diante de Deus. A Bíblia diz uma coisa: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará.
você tem a chance de reconhecer Deus na sua vida. E se você reconhecê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador e se colocar no caminho de Deus, Ele vai te tirar desse poço. Nós temos razão, queremos achar que temos todas as respostas, até não estarmos num poço. E quando estamos num poço, aonde não vemos saída, aonde estamos cheios de dívidas, aonde estamos cheios de problemas para resolver, aí lembra que tem que olhar para o alto e dizer: Deus, fui eu com a minha arrogância, com o meu orgulho, com o meu achismo, falando mal de todos, criticando a todos, que me coloquei nesse lugar. Mas eu me arrependo, Senhor, e olho para o alto, da onde vem a minha salvação. Se você hoje se arrepender do seu orgulho, se arrepender da soberba, da arrogância e se colocar diante de Deus, Ele pode lhe restaurar e pode lhe dar um novo caminho, uma nova direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, invoque o nome de Jesus aonde você estiver e a Bíblia diz que você será salvo. Amém? Arrependa-se dos seus pecados e você verá a mão de Deus. Você pode ser uma pessoa muito rica e poderosa. Você pode ser uma pessoa muito importante no seu trabalho. Você pode ser uma pessoa que tem poder, tem autoridade nas mãos. Você pode ser uma pessoa de governo. Reconheça Deus no seu caminho. Reconheça Deus no seu caminho e você verá a mão dele sobre você. Em nome de Jesus, não há ninguém aqui nessa terra que seja bom e nunca peque. Todos nós carecemos da justiça, da misericórdia e do amor do nosso Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa palavra eu digo para você, ela nos leva a uma reflexão. Quem eu sou e o que eu estou fazendo. Será que eu não estou sendo orgulhoso? Será que eu estou colocando Deus à frente da minha vida? Ou estou me deixando ser dominado por tantas outras coisas? Não. Você sabe, quando você reconhece Deus na sua vida, você coloca a oração como uma prioridade. Você coloca Deus como uma prioridade na sua vida. Amém? Entrego essa palavra a você hoje. E quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu tenho 2 anúncios importantes. Domingo agora eu estarei ministrando na igreja em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Às 9 da manhã. E vai ser uma grande bênção. Eu convido você a estar junto conosco. No final da reunião, eu estarei orando por todos aqueles que estão doentes, não só fisicamente, mas emocionalmente. Tem muita gente doente emocionalmente. Eu quero orar por você. Vem, da onde você estiver, vem para cá. Coloque Deus na frente da sua vida, faça um ato de fé. Faça um ato de fé e vem estar com a gente. Domingo às 9 da manhã. Amém? Glória a Deus. E o meu segundo anúncio é que na semana que vem eu vou começar dentro da Academia Kindle o módulo mais importante de todo o ano da Academia, que é o módulo Treinamento Profético. Para aqueles que amam o profético, para aqueles que querem saber mais sobre revelação, sobre dom de profecia, sobre o ofício profético e querem saber mais se ainda existem realmente profetas, se ainda existem dons. Nós vamos entrar profundo nesse tema dentro desse módulo. Nós vamos falar o que existe de errado na geração atual sobre o profético, ideias erradas, movimentações erradas, práticas erradas. Nós vamos entrar em tudo isso, certo? Eu creio num profético equilibrado. Eu acredito num profético equilibrado e eu quero compartilhar algumas verdades com você dentro da Academia Kindle Global. Se você não é nosso aluno e gostaria de ser, o link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site. Amém? Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Outra coisa, às 9 da manhã de hoje, eu vou fazer um vídeo novo sobre 5 benefícios do jejum e eu vou trazer informações aqui muito importantes, novas sobre o jejum, até porque amanhã eu vou lançar um propósito aqui, um propósito que eu considero um dos maiores propósitos do ano que eu irei fazer de oração e jejum, certo? E eu creio que vai ser uma grande bênção. Amanhã eu vou falar sobre isso na oração das 6 da manhã.
certo? Então era muito importante se você assistisse esse vídeo, mesmo que você não consiga assistir ao vivo, assista depois, tá bom? Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que está com uma dor muito forte na boca do estômago. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa. Essa pessoa ela tem uma cicatriz ou alguma coisa aqui no lado direito do ombro dela. E o Senhor me disse que o Senhor me mostrou alguém tocando em você, sabe? Exatamente aí. E daquele dia em diante, você começou a sentir dores no seu corpo que você nunca sentiu. Eu quero orar quebrando toda obra de maldade contra a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus vai abrir os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Tem também um plantador de soja que está aí me escutando, ou a mulher dele, alguém da família dele, que tem havido muitos atrapalhos e acidentes, inclusive com as pessoas próximas dele. E eu quero declarar por terra essa maldade, essa inveja contra a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Você tem que orar. Você tem que orar aonde você caminhar no meio do seu campo. Você tem que orar, profetizar a bênção de Deus, pedir a bênção do Senhor, reconhecer que você precisa do Senhor, para que essas coisas ruins que têm acontecido parem contra você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos que há um Deus que luta por nós. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, nos substituiu naquela cruz. Sim, nós cremos que fomos lavados e redimidos por Jesus Cristo. Ele levou sobre ele toda a culpa, toda a dor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Deus na nossa vida, de Cristo Jesus, de salvação por meio de Cristo Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Deus, nossa família diante de Deus, e te pedimos agora, Pai, opera a justiça divina em favor da nossa vida, em favor da nossa família e de tudo aquilo que estiver ligado a nós. Que a justiça total de Deus se cumpra agora. Oramos pela manifestação da justiça de Deus na nossa vida, para que o Senhor trabalhe em nosso favor, para que o Senhor opere aonde não conseguimos, para que o Senhor mude o que precisa ser mudado. Senhor, transforma realidades, muda vidas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa. Livra ela do laço de Satanás. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. E toda pessoa que está debaixo de um ataque espiritual seja livre, que o sangue de Jesus te cubra. Que o sangue de Jesus te cubra, que toda maldade seja quebrada. E que o Senhor opere milagres na tua vida. E eu oro reconhecendo que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa fé está nele. Olhamos para o alto e cremos em Jesus. Colocamos toda a nossa fé diante dele. Consagramos a ti nosso dia. Amém e amém. Um excelente dia para você na paz e na graça do nosso Salvador. Compartilhe essa oração, reparta o pão em nome de Jesus. Até mais. Que dia
que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus a paz, a alegria, o livramento, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, nos livre dos perigos, das maldades, da contrariedade, das existências espirituais e de todo tipo de opressão. Também oramos para que toda inveja, que todo tipo de inveja, de contrariedade, seja no trabalho, seja na família, seja aonde essa pessoa vai, aonde os seus pés tocam, que o Senhor dê vitória a ela, Senhor, que a tua presença esteja sobre ela. E nós apresentamos a ti, Senhor, todos os pedidos desse propósito que nós estamos. Apresentamos a ti nossas necessidades, clamor, lágrimas, e pedimos intervenção do Senhor, pedimos resposta. Estamos entregues a ti, ó Deus. Estamos nos rendendo dia a dia, estamos em consagração e pedimos, ó Deus, pedimos o teu toque. Toca, Pai, com o teu poder, toque-os, Jesus. Aquele que está doente, leva embora a enfermidade. Aquele que está com dores no corpo, aquele que está com problemas emocionais, leva embora todo esse mal e traga cura, traga libertação completa na vida dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a tua presença nos revista, a tua presença nos encha, nos dê sabedoria no dia de hoje, para lidarmos com todas as situações que temos que resolver. E tudo aquilo, ó Deus, que precisamos de justiça, que precisamos de provisão, que precisamos de milagres, nós pedimos, coloca a tua mão, meu Pai. Coloca a tua mão e no nome de Jesus eu quero liberar uma palavra, Pai. Tudo aquilo que essa pessoa, Senhor, está já há um tempo em um processo de cura, em um processo de restauração, eu quero declarar, Senhor, que aquele que começou a boa obra vai terminar no nome de Jesus Cristo. Eu também repreendo, Pai, todo tipo de ataque à saúde dessa pessoa, ataques espirituais, direcionados à saúde, direcionados ao corpo físico dessa pessoa para enfermá-la, para adoecê-la, todo mal invocado ou todo mal no corpo dela, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós declaramos a saúde divina, que a saúde divina toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, blinda ela, blinda a casa dela com sangue precioso de Jesus, é o que nós pedimos a Ti, Pai, e que o dia de hoje seja um dia abençoado. Consagramos esse dia, cada hora desse dia, cada segundo desse dia, que a mão do Senhor esteja sobre esse dia. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu quero liberar uma palavra que o Senhor me mostrou aqui na hora da oração, de pessoas que estão num processo de cura já há um bom tempo. E eu quero declarar em nome de Jesus que aquele que começou a boa obra vai terminar. Ou seja, o Senhor está acelerando coisas aí, está acelerando tratamentos, está acelerando curas, está acelerando restaurações. Pega aí como palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Por isso que o Senhor me mostrou enquanto eu estava orando aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de começar, glorificar o nome do Senhor. Eu recebi o testemunho da Silvia e ela escreveu assim: moro em Formosa, Goiás, e ouço sempre suas orações. Meu irmão Manuel, em outubro de 2024, foi diagnosticado com um tumor no intestino, agressivo e invasivo. Ele fez sessões de químio e durante todo o tratamento permanecemos unidos em fé e oração. Hoje meu irmão está curado para a honra e glória do Senhor. Gratidão. Glória a Deus. Deus é fiel. Jesus Cristo intervém, Jesus Cristo opera milagres. Eu também recebi o testemunho da Márcia Gomes e ela escreveu assim: agradeço a Deus, estava com um câncer maligno de pele e através das orações o Senhor me curou. Que Deus o abençoe. Glória a Deus. 2 testemunhos
de cura de câncer. Nós cremos que Jesus Cristo é Ele opera milagres. Amém? Qualquer pessoa que você ver orando, qualquer pessoa que você ouvir falando o nome de Jesus, tem que apontar para Jesus. Porque não é o homem que faz, não é o homem que cura, não é o homem que liberta, não é o homem que salva, mas Jesus. Jesus, coloca a sua fé em Jesus. Escreve aqui nos comentários: minha fé está em Jesus Cristo. É isso, é isso. Eu creio em Jesus Cristo. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Minha casa crê em Jesus Cristo. Tua casa crê em Jesus Cristo. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra. Está lá em 1 Samuel capítulo 15. E eu quero falar uma coisa para você. Pare de ser teimoso. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pare de ser teimoso. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Eu quero trazer essa palavra ao teu coração, porque é uma palavra que Deus falou comigo muito forte. O Senhor havia dado uma ordem muito específica para Saul. Ele deveria ir a um lugar e destruir completamente, não deixando nada. Deus não queria nem que ele tocasse nos bens materiais, nos despojos de guerra. E a Bíblia nos diz que Saul, então, atacou aquele lugar, mas como ele viu que o rei, que se chamava Agag, era um rei solícito, ele fez um acordo, ele fez um negócio com o rei. Guardou o melhor da terra, os despojos, o ouro, a riqueza, os bois, e o resto ele destruiu. Ou seja, ele não fez conforme a palavra do Senhor. E daí me chega o tal do profeta Samuel, um ungido de Deus, que tinha uma intimidade tremenda com o Senhor. E quando Samuel chegou lá, ele ouviu o barulho dos bois, ele viu os homens segurando os tesouros, os despojos daquela terra, ele viu o rei Agag vivo, e ele então chega para Saul e diz assim: Saul, o que aconteceu? Deus te deu uma ordem, e a ordem era: não deixa nada, destrói tudo, acaba com tudo. E Saul disse: não, eu sei, mas esse rei é solícito e nós vamos fazer aliança. A partir de agora ele vai trabalhar para mim. E quanto aos despojos, os homens que estavam comigo, eles precisavam desse despojo. Eles precisavam também desses bois. Samuel ficou tão bravo com Saul e disse a Saul: o Senhor está arrancando de você o reino, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe o que Saul estava querendo fazer? Ele estava querendo guardar os bois para sacrificar a Deus, mas Deus não queria aquele sacrifício. Deus queria a obediência. Deus queria a obediência de Saul. Deus queria a entrega total de Saul ao propósito, ao plano que Deus havia colocado. E eu aprendo algumas coisas aqui. A desobediência gera rebeldia. Desobediência é praticar a rebeldia. E a rebeldia é um dos piores pecados para Deus. A pessoa rebelde, ela não faz como Deus disse, ela faz como ela acha que tem que ser. E há muitas pessoas assim.
elas fazem do jeito delas e pensam que estão agradando a Deus. O nosso Deus, Ele nos dá direções muito específicas e nós temos que obedecer o que Ele nos disse. Não deve ser nem um pouco para a direita e nem um pouco para a esquerda. Ontem eu cheguei cedo aqui no meu escritório, antes do meu pessoal vir, e eu comecei a orar. Olha só, já estou orando para o ano que vem. Já estou orando para o ano que vem. Eu acredito em orações programadas. Eu apresento diante de Deus eventos que eu tenho pela frente, viagens que eu tenho pela frente, compromissos que eu tenho pela frente, planos que eu tenho pela frente. Eu estou sempre em oração. São orações que eu chamo de orações programadas. Eu estou orando lá na frente. Eu já oro para que Deus coloque uma boa esposa na vida do meu filho. Eu já oro para que Deus coloque um bom esposo na vida da minha filha quando ela tiver a idade para casar. Nós já oramos, eu e a minha esposa, já estamos orando, são orações programadas. E ontem eu estava aqui em oração, estava sozinho, eu e Deus, e o Senhor falou muito forte comigo sobre algumas diretrizes para o próximo ano. E eu ali coloquei aquilo no meu coração. Quando o meu pessoal chegou, eu disse: olha, o Senhor me mostrou assim e assim. E nós vamos fazer exatamente como o Senhor disse. Exatamente. Eu não quero, pagar pela teimosia, pagar pela desobediência. Eu não quero dar um jeitinho, daquilo que Deus tem falado comigo. Eu quero fazer exatamente o que Deus disse. Eu aprendi que a teimosia é uma injustiça. É como você praticar a injustiça. Então Deus fala para você fazer uma coisa e você faz outra. Você está teimando, você está sendo injusto diante de Deus. E Deus prometeu na sua palavra, Ele é o juiz de toda a terra, ser justo. E Ele será. Mesmo que você diga: não, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo. E Deus vai dizer: não. Eu dei a minha palavra para você, eu dei a minha direção para você, eu instruí você, eu quero que você faça exatamente como eu disse para você fazer. Quando você se rebela e é corrigido e não segue a correção, então você é um teimoso. Porque Saul já havia sido repreendido por Samuel quando ele quis oferecer sacrifício antecipadamente em um outro momento. O Senhor disse, através de Samuel, que o Senhor poderia ter confirmado o reino para Saul, mas o Senhor não confirmou o reino por causa da desobediência de Saul, porque ele se precipitou. É melhor você aguardar em Deus e esperar pela direção de Deus do que você se precipitar e você ir, em uma direção que a presença de Deus não estará com você, porque você está indo por sua própria conta. Quando você vai por sua própria conta, quem paga é você. Você está indo em desobediência. E eu aprendi uma coisa em Provérbios 16, 28, olha o que a Bíblia diz: o homem perverso instiga contenda e o intrigante separa os maiores amigos. A pessoa que está em desobediência, ela vai ouvir vozes e não vai ser a voz de Deus. Em grande parte, ela vai ouvir uma voz, e a voz que opera por trás da desobediência é uma voz maligna. E essa voz maligna vai fazer com que ela faça negócios errados, alianças erradas, faz com que ela se precipite. Uma voz maligna que começa a trazer divisão na vida dela, que começa a instigá-la, a causar intrigas. Olha o que eu tô querendo falar aqui para vocês. Quando você entra no caminho da desobediência, da teimosia, de você recusar ouvir a Deus, tem vozes que falam com você e não é a voz de Deus. É a voz que instiga para fazer o mal. Eu não digo que o inimigo
sabe, vai te manipular 100% para você, mas ele vai lançar suas sementes do mal. É uma sementinha do mal, para que você pratique a maldade, para que você cometa erros. Aí você diz, meu Deus, como é que eu fui fechar esse negócio? Você permitiu com que essa voz de engano entrasse na sua vida pela desobediência. A maioria de vocês nunca ouviu sobre isso, mas é o que a Bíblia diz que acontece. Diz que a teimosia, a desobediência, ela abre a porta, espiritualmente falando, para que vozes malignas comecem a nortear a tua vida, e não é a voz de Deus, é a voz do engano, é a voz da intriga, é a voz da precipitação. Foi o que aconteceu com Saul aqui. Alguém chegou no ouvido dele, e um detalhe, o diabo usa pessoas, quando você abre essa brecha da desobediência, e ele mesmo sussurra nos ouvidos daquele que está em desobediência. É por isso que a Bíblia diz que um pecado ele abre, sabe, margem para outro pecado. Quem está sujo vai se sujar mais ainda, a Bíblia diz. Por quê? Porque existem vozes malignas que estão tentando interferir nas decisões. Estão tentando interferir, estão tentando manipular, estão jogando sementinhas para trazer perda, para trazer destruição, para fazer você fazer uma coisa com a cabeça quente, porque você entrou na desobediência. É por isso que a desobediência não é apenas um ato, a desobediência é um caminho. A teimosia é um caminho. E nós, quando nos rebelamos à presença de Deus, nos rebelamos com a direção de Deus, nós abrimos essa porta para que vozes malignas comecem a torcer o nosso caminho, a torcer o teu destino. Então daqui a pouco você se encontra numa situação, eu quero falar sobre isso, é muito importante, porque tem gente que pode estar passando por isso. Às vezes você está numa situação que você diz assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E sabe o que a maioria das pessoas fazem? O que a maioria das pessoas fazem quando estão passando por pepino, quando o inimigo, sabe, está arrasando com eles? Deus, por que tu permitiu isso? A pessoa entrou no caminho da teimosia, na desobediência, ela não se rende a Deus, ela não se rende à palavra, ela não se rende à direção, ela não consulta a Deus. E ela começa a ser norteada não pela voz de Deus, ela começa a ser norteada pela voz maligna. Porque a Bíblia diz que a desobediência é como um pecado que te afasta de Deus. Vai abrir espaço para outras vozes. Olha só, Saul ouviu o exército, Saul ouviu o rei, Saul estava ouvindo o mal, menos a Deus, menos a palavra profética que ele havia recebido, menos a palavra profética que ele havia recebido da parte de Deus. Então tem vozes que se filtram para a pessoa cometer erros, para a pessoa ter prejuízo, para a pessoa, sabe, com a cabeça quente, falar o que não deve, agir de forma descompensada e destruir tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Ou seja, Deus dá a bênção e o homem joga fora a bênção por causa da desobediência. Aí você diz, puxa, é exatamente o que está acontecendo comigo. Eu acho que a coisa é um bom negócio, quando eu entro, eu só perco. A minha vida tem sido uma sequência de derrota, de perdas, de vergonha. Deus me abençoa, abre as portas para mim, quando eu vejo eu estou todo endividado de novo. E a culpa não é de Deus, gente. A culpa não é de Deus, Deus não tem culpa disso. O problema é que você, no caminho da desobediência, você está ouvindo outras vozes que estão norteando a tua vida. Aí você pergunta, e como é que eu mudo isso? Arrependimento. É o primeiro passo, arrependimento. Pedir perdão ao Senhor. Ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu tenho sido teimoso. Eu não consulto o Senhor para fazer meus negócios. Eu não consulto, eu faço da minha cabeça. É por isso que você está se endividando. É por isso que as coisas estão dando errado para a sua vida. Mas se você se arrepender e dizer, Senhor, a partir de hoje, tudo que eu fizer vai ser consultando a Ti. Tudo que eu fizer vai ser na direção do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Até o fato de você estar sempre no vermelho, sabe, esgoelado financeiramente,
pressionado de todos os lados, é porque você se meteu em coisas que você não deveria se meter. Não era para você se meter. Não era para você se meter. Olha só, Davi tinha dinheiro para construir o templo que Salomão construiu. Davi tinha dinheiro para isso, tinha poder para isso, tinha conexões para isso. Mas Deus disse, eu não quero que você construa. Tem coisas que não é para a gente fazer. E sabe como é que é o homem? O homem, enquanto está vendo, ele diz, eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso. Ei, não é não. Não é não. Não é não. Você está ouvindo o que Deus está falando aqui hoje com você? É por isso que você está esgotado emocionalmente, é por isso que você se sente pressionado, é por isso que você está estressado com todo mundo, é por isso que tem momentos que parece que você, sabe, vai arrebentar com tudo. Isso tudo está acontecendo contigo porque você não consulta a Deus. Você não consulta a Deus, você entrou num caminho de desobediência, você tem sido teimoso. E se você quer ver dias felizes, se você quer que Deus mude essa situação na sua vida, hoje se arrependa, chore. Chore aos pés do Senhor e diga, Senhor, a partir de hoje eu quero te obedecer. Se você fizer isso, Deus vai endireitar teu caminho. Está aí a palavra para você. Amém? Está aí a palavra. Eu vejo uma pessoa que tem vários caminhões e carrega gás nos caminhões. E não é um gás de cozinha que carrega, é outro tipo de gás que está carregando aí, certo? E Deus manda dizer para você que é dono desses caminhões, o Senhor está te visitando nesse momento e o Senhor está dizendo, para de andar pelo caminho da teimosia, renda-se a Deus e o Senhor vai fazer milagre na tua vida. Eu também quero falar com a Dayana e o Senhor manda dizer para você, Dayana, chega de andar nesse caminho da desobediência. Está na hora de você se voltar para Deus. E essas mulheres que muitas vezes você está ouvindo elas estão te levando para a perdição. O inimigo quis destruir teu casamento várias vezes, mas agora tem sido lançado um ataque destrutivo para que você, siga outro caminho. Deus está cortando o laço agora, Daiane. Conta a tua vida, conta a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero falar com o Vitor. E o Senhor manda dizer a você, Vitor, consulta a Deus. Tem viagens que você tem feito, que o Senhor tem dito, tem sido só para perda. Você tem que estar no meu propósito, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. E nós vamos orar agora, certo? Nesse domingo, gente, deixa eu falar o que vai acontecer nesse domingo. Domingo agora, nós vamos ter um culto muito especial. Nesse domingo nós vamos ter um culto muito especial. Vai ser um culto profético. E é um culto que eu quero liberar 7 declarações proféticas sobre a tua vida e sobre a tua casa. Declarações que quebram barreiras, quebram limitações. Declarações proféticas, nós vamos declarar em uma só voz 7 declarações nesse domingo. Eu quero convidar você a participar do Domingo dos Decretos. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Também esse final de semana nós temos a Escola de Profetas, que vai ser transmitida quase que toda, não toda, mas quase que toda, dentro da minha academia, Academia Quino Global. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar meu aluno na Academia Quino Global e viver uma virada na sua vida. Eu creio nisso. Quando você se aproxima de Deus, as coisas de Deus, não tem como você não ser abençoado. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Quero pedir a cada pessoa que está aqui, deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, tá? Deixa aí o teu like. E eu quero pedir a ajuda de todos vocês para me ajudar a compartilhar essa live, porque tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, tem muita gente aí que, está passando por problemas e pensa que é Deus passando ele pela prova. Não é Deus, não. Não é Deus fazendo você passar pela prova. Isso é o caminho da desobediência, da teimosia, tá? Mas hoje o Senhor está dando uma nova oportunidade. O Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. O Senhor está dizendo para você, é tempo de você se ajustar comigo, porque eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Deus vai fazer uma grande obra aí na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Nós vamos orar. Deixa eu orar por você. Vamos apresentar nossos pedidos a Deus, em nome de Jesus. Escreve aí nos comentários, estou firme nessa oração. Nós vamos encerrar domingo esse propósito e não vamos quebrar. Amém? Estamos firmes, orando às 6 da manhã, às 18 horas. Não deixa o diabo ter tirado a oração. Não deixa as distrações te tirarem da oração. Não deixa nada te tirar da oração. Espírito Santo do vivo Deus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos. Em uma só fé, Pai. Eu apresento todos aqueles que são do Brasil, todos aqueles que são do exterior, que estão orando conosco, que estão clamando junto conosco, e nós te pedimos, Pai, intervém. Traga resposta, Pai, a todos os pedidos de oração. Traga salvação na nossa casa, que todos os nossos filhos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Ah, Pai, guarda nossos filhos das amizades ruins aqui desse mundo. Guarda nossos filhos, Pai, de todas as informações malignas que existe, Pai, nesse mundo. Guarda nossos filhos, Pai, da maldade, que todo plano de Satanás contra a nossa casa seja quebrado. Pedimos a proteção do Senhor sobre nossa casa, a proteção do Senhor sobre nossos filhos. Oramos também para que o Senhor guarde o nosso cônjuge, dando força, dando ânimo. Senhor, obrigado pela vida do nosso cônjuge. Somos gratos a Ti e pedimos, enche-nos da Tua presença, da Tua graça e do Teu favor. Tira do nosso caminho, Pai, o que é atrapalho. Tira do nosso caminho o que é sussurro do inferno. Tira do nosso caminho, Pai, o que é atrapalho, o que é confusão, o que é para perda, o que é mau negócio. Tira do nosso caminho, Pai, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, o livramento do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Oro por aqueles que estão doentes, não importa o grau de problema, de dor, de infecção, de inflamação. Senhor, nós declaramos saúde por meio de Jesus Cristo, aquele que cura, e liberamos uma palavra sobre o corpo físico, a restauração total, a restauração completa, o restabelecimento de força, de energia, de ânimo, de saúde, em o nome de Jesus. Eu declaro sobre o teu corpo físico a vida de Deus, no nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua semana, para que seja uma semana ainda abençoada de milagres e de sobrenatural. No nome de Jesus, que o Senhor te toque, que o Senhor toque tua casa, que o Senhor toque tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Me ajude a compartilhar essa oração agora. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o nosso dia seja uma bênção. Amém? Paz, queridos, a todos. Até 9 da manhã.